Eu vou colocar aqui um trechinho só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando para o pessoal entender, mas nem vou deixar muito, porque os cortes são muito longos, só para ter uma ideia de como que essas coisas, qual é a retórica desse cidadão também nesse tipo de debate. Vamos lá. Vários outros dirigentes do PT foram vítimas de perseguição judicial entre 2014 e 2021, processados e condenados por crimes que vieram a ser desmascarados como invenções produzidas por um conluio entre o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Operação Lava Jato. Mas nenhum dos petistas acusados nesses processos, absolutamente nenhum, e todos sabiam que seriam condenados, nenhum petista fugiu do país. Muito menos pediram sanções de uma potência estrangeira contra o povo brasileiro para tentar reverter seus processos. Por que vocês, bolsonaristas, fogem? Por que vocês não se comportam com dignidade e preferem escapar pela porta dos fundos ao invés de responder aos seus processos dentro do território nacional e sem mimimi? 5 minutos, Alan. Mimimi de cu é rola. Vou começar assim, né? Olha isso. Tem que lacrar. Ele já começou assim, mimimi de cu é rola. 2. Eu não saí pelas portas de trás, mas eu saí pela porta da frente, saí pelo galeão. Então você tem que questionar as autoridades brasileiras porque eles deixaram eu sair. 2. O pedido de prisão foi feito quando eu já estava nos Estados Unidos. Nenhum comunista, quando teve um pedido de prisão estando fora, voltou. O próprio Dirceu não fez isso. Né? Ele fez máscara no rosto para fingir onde estava. E todos os outros exilados comunistas, quando eles estavam do lado de fora, só voltaram depois, quando eles conseguiram a anistia em 1979. Então, se a minha postura de manter a minha segurança dentro de um país livre é algo equivocado, da mesma maneira equivocou-se, então, José Dirceu e tantos outros. Se você considera mimimi ou, então, falta de coragem, é porque nós não seguimos o exemplo do Gabeira de sequestrar embaixador americano para libertar prisioneiro, né, que você considera isso um ato de virtude heróica, né, e você acha que isso é algo de mais glorioso que se possa fazer, sequestrar uma pessoa inocente de um outro país para trocar prisioneiros no momento em que você pede anistia. E, de fato, nenhum membro da direita brasileira está sequestrando embaixadores da Venezuela ou de Cuba, seja lá do que for, ou da China, para poder negociar algum tipo de benefício próprio do próprio partido. É interessante como que você considera como um ato de fraqueza, mimimi, ou coisa do tipo, eu buscar segurança num lugar livre, num país onde eu não posso ter as mesmas garantias que o Lula teve. O Lula conseguiu no STF que ele não fosse condenado porque o CEP estava equivocado. Só que o meu processo começou no STF sem eu ter foro próprio para isso, coisa que qualquer garantista não tem como defender, pelo fato de que o meu foro próprio não é o STF, até mesmo porque eu não sou membro do governo, não pertenço a governo nenhum, e não tinha nem sequer qualquer característica que pudesse me colocar no STF para ser investigado. Então, você considerar isso legítimo mostra muito mais mau caratismo do que qualquer outra coisa. Mas aqui eu não quero debater quem tem caráter ou quem não tem caráter, quem está de mimimi ou quem está sem mimimi. Eu quero debater as ideias que realmente a gente pode ter alguma coisa em comum e entender por que nós discordamos delas. Você vem com esse aspecto belicoso, sem necessidade, talvez para poder fazer aquilo que o próprio professor Olavo falava, né? Argumento de sorriso e argumento de puta. Né? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse debater por que a União Soviética poderia retirar os direitos dos indivíduos pela lei positiva instaurada no país, como foi o caso de Solzhenitsyn, e entender melhor por que o que aconteceu com Solzhenitsyn, que foi um crime, de acordo com a União Soviética, cometido em carta privada, onde ele criticava o Stalin. Esse crime era um atentado contra a democracia soviética. Agora é a hora da minha pergunta? É só para entender. Não, é uma resposta. É uma resposta.
Eu estou numa situação muito difícil, estou pedindo ajuda de vocês já tem um tempo. Que isso aí que entrou agora? É o Roberto Papudinha? Então, é muito ruim, né? E não chega a lugar nenhum mesmo. O Brito já falou que faz isso por diversão e também por engajamento. Ele sabe, não convence ninguém. Eu escrevi a respeito desse negócio, esse fenômeno, um Zambada contra 30 aviaros, sei lá. Um treinador contra 30 gordos. Os caras inventam uma feminista. Você viu essa? Uma feminista contra 30 conservadoras. Sei lá, essa loucura completa aí. E esses debates é a mesma coisa, não chega a nada. Pugilismo, é que nem o Popó e o outro lá, né? O Vanderlei. Não é diferente. O Platão falava dos sofistas versus os filósofos. Uns buscam a verdade, outros buscam o pugilismo verbal e argumento e ganhar um debate. Ganhar um debate não significa que você está certo. Você é melhor com as palavras, sabe? Você argumenta melhor, você tem mais retórica. Não é para valer isso aí. Não é para você tirar, de fato, um Kiko contra 30 web comunistas. Aquele outro, verdade, o Jones lá, ele se especializou nisso aí. Ele foi num negócio desse, não era? Foi. Contra 30, sei lá o quê. Foi, exato. Isso aí não é para formação política de ninguém. Agora, não, eu só quero lembrar, em relação ao Alan dos Santos, uma coisa que eu nunca esqueço. Quando ele tinha o Terça Livre dele, ele tinha uma sequência de imagens na parede, e está aqui a sequência de imagens, que, segundo ele, era a ordem cronológica dos nomes de relevância do pensamento da história do Brasil. Então, vocês estão vendo lá nas costas dele, estão vendo aí, né? A primeira imagem é do Dom Pedro II, a segunda é do José Bonifácio, a terceira é da Princesa Isabel, a quarta é do Joaquim Nabuco e a quinta é do Olavo de Carvalho. Então não dá para levar a sério o cara que bota Olavo de Carvalho junto com Dom Pedro, José Bonifácio e Joaquim Nabuco, por exemplo. Né? E vocês observem que ele começa a resposta utilizando uma tática do Olavo, mimimi de cu e rola, e ele termina a resposta fazendo uma citação do Olavo: discurso com sorriso é conversa de puta. É esse tipo de coisa, é o olavismo cultural, Kiko Nogueira. Coisa ridícula, é patético. Nessa hora aqui também o Alan falou sobre o narcotráfico. Ele fala aqui, sem mais delongas, para não estourar o tempo. Alan, você é publicamente um aliado de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nas tentativas de pressionar o governo Donald Trump a adotar sanções econômicas contra o Brasil, pressionando pela anulação dos processos contra Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Recentemente, você até escreveu uma carta ao presidente norte-americano a esse respeito, na qual conclamou, abre aspas, com a ajuda da nação mais livre e poderosa da Terra, poderemos libertar Jair Messias Bolsonaro, restaurar o Estado de Direito e reerguer a bandeira verde e amarela como símbolo de fé, ordem e liberdade. Que diabo de patriotas são os bolsonaristas que se ajoelham diante de uma potência estrangeira e conspiram para pedir intervenção nos assuntos internos de nosso país, mesmo às custas de sacrificar o nosso povo e a nossa economia? 5 minutos, Alan. Eu não vejo a hora do Trump fazer o que deve ser feito com todo o seu aparato militar dentro das favelas e das periferias do Brasil. Executar cada narcotraficante que está na tríplice fronteira, executar cada terrorista que está em cada canto desse país, treinando militarmente esses jovens, né, inocentes, vítimas dos usuários, como disse o Lula. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos acabar com o PCC, o Comando Vermelho, Al-Qaeda, Hamas e Hezbollah. Assim que isso acontecer, nós iremos ver magicamente a democracia funcionando no Brasil, porque eu estou convicto de que quem segura a mão dos opressores no Brasil hoje, seguram com a mão do narcotráfico terrorista. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas daquilo que o Carvajal disse na Espanha e disse aqui nos Estados Unidos, que o Lula se beneficiou do dinheiro do narcotráfico que o Maduro opera por meio do cartel de Los Soles. Eu não vejo a hora de ver os Marines, os Navy, os SEALs, usando toda a força que eles têm para executar esses criminosos armados em guerra, conflito. Não execução como a da Elza. Eu não vejo a hora dos Estados Unidos poder socorrer o povo brasileiro desarmado para poder acabar com os narcotraficantes e terroristas, porque contra eles, nem mesmo os nossos policiais podem. O efetivo policial do Rio de Janeiro não é maior do que o efetivo de narcotraficantes terroristas que estão hoje no Rio de Janeiro, treinados por grupos terroristas.
Então, se você quer me perguntar que tipo de patriotismo é esse, você pode ir em qualquer periferia, não na área riquinha que você frequenta em São Paulo, mas você vai em qualquer periferia e pergunte às pessoas se elas aprovam, por exemplo, as ações do Cláudio Castro. Mais de 80% das pessoas nas favelas concordam com isso. E aí, sim, a gente está falando de opinião popular. Breno, reconheça, o PCO pensa melhor do que toda essa elitezinha de merda que se acha puta intelectual de esquerda, mas esqueceu o povão, esqueceu o cara que está no trem, esqueceu o cara que está na favela. Se vocês quiserem ainda ter algum tipo de discussão e conversa com quem é do povão mesmo, se vocês temem tanto que essas pessoas se tornem apoiadores do Bolsonaro, ou a esquerda se volta para o povão, ou vocês vão continuar falando para as paredes, não entendendo o sofrimento que o povo tem com relação ao narcotráfico e terrorismo nas periferias e nas favelas. Eu não estou falando porque eu li isso num livro, não, Breno. Eu falo isso porque eu vim de Morro Agudo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu sei do que eu estou falando. O povo sofre, padece com narcotráfico e terrorismo. E se as forças policiais do Brasil não têm condições de lutar contra esse grupo armado criminoso que opera no Brasil com apoio internacional, eu quero muito, sim, que os Estados Unidos possam socorrê-los, porque nós veremos magicamente juízes tomando decisões completamente diversas das quais nós estamos vendo hoje, no primeiro dia, que não só 100, 200 narcotraficantes morrer, mas centenas e centenas de narcotraficantes mortos. No dia que isso acontecer, você pode ter certeza que o povão da favela vai aplaudir quem fizer isso. E isso nenhum intelectual de esquerda vai conseguir reverter, nem com 300 livros, sites ou jornais que recebem dinheiro do governo. Nenhuma mídia vai conseguir mudar a mentalidade do povão, vendo que o narcotraficante que estava fudendo a situação dele na favela, sendo morto, sendo tratado como merece. Vou parar por aqui, mas é o seguinte, tem uma falta de compreensão por parte da esquerda e que atrapalha muito o debate, que é o seguinte, você achar que coisas que são chocantes para você são chocantes para essa turma aí, sabe? Então, você parte da sua noção de, digamos, civilidade, que deveria, segundo a gente entende, ser senso comum, para transferir para o outro uma coisa que a gente acha que é inaceitável. E para o outro não é. Eu acho que o bolsonarismo deu uma mexida na nossa compreensão da história, da nossa cultura, etc., que acaba atrapalhando muito quem se prende a algo que, para você, Viara, é chocante, para o outro cara não é. Então, ele está dizendo aqui com orgulho que acha que o Trump deveria ajudar a entrar nas favelas para matar os traficantes que estão lá nos morros, etc. e tal. E se arregala o olho, não sei o que, você está defendendo, estou defendendo. Por quê? Porque tem uma parte da população que considera normal, sabe? E a gente fica chocado. Mesma coisa assim que, sei lá, né? Quantas vezes a gente vê? O cara é preto e é bolsonarista, e se arregala o olho. Nossa, que absurdo, não sei o quê. Mas você está apoiando um sujeito que é racista, que já deu várias declarações, não sei o quê. Sim, eu tô. E daí? E aí você, nossa, mas não é possível, não. Mas, pô, lamento muito, mas eu e, sei lá, metade do Brasil acreditamos nisso aí. Então, é uma certa ingenuidade, sabe? Nossa, de achar que você vai pegar o cara com coisas que para nós são inadmissíveis e para eles já estão para lá de Bagdá, para lá de aceitas. Já partiu, esse trem já partiu. Não adianta, né? Você vai... nossa, realmente, você defende intervenção? Sim, defende. E aí? Como você vai fazer a partir daí, sacou, Viaro? E não da premissa. Então, você defende que os Estados Unidos... Sim, eu defendo. E daí? O que você quer? Né? Você tem mais alguma pergunta? Sim, eu defendo que o Trump vá lá... O Flávio falou, não falou? Que esperava que explodisse barco na Baía de Guanabara. Não foi isso que ele disse? Então, o que mais você quer saber? Sim, eles defendem. A questão é saber o que é crime e o que não é. E aí... já é outra seara da discussão que eu acho que é para isso que deve ser encaminhado. O Anderson é a questão de polícia. Por isso que o debate fica falacioso. E ele acaba, sei lá, em certos momentos ele se deu bem mesmo. Ele não é burro. Né? E de novo, é o Breno com a opinião dele versus a opinião do outro. E se você estiver estabelecendo fatos e crimes que esse cara cometeu, tem um momento que o Breno foi bem, que perguntou se ele defendeu durante a tentativa de golpe no Brasil, intervenção militar. E aí o cara não soube responder, e se enrolou, etc e tal. Mas de resto, velho, foi 0-0, né? Eu vi o final, para dizer a verdade, né? Depois da sua live. Mas nada.
Fala. Não, o Breno, nessa parte de ter defendido ou não ter defendido a ditadura, a intervenção militar, na verdade, o Breno trouxe para ele matérias, né, do G1, matéria do Globo, matérias que mostravam que ele havia defendido, e aí ele se enrolou. Mas eu acho que foi a única parte, o resto eu concordo plenamente contigo, é 0-0, ganha quem tem mais torcida, na verdade, porque se tu faz uma enquete para saber quem ganhou, é quem tem mais torcida, porque o cara que é de um lado não vai votar no cara do outro para dizer, não, realmente perdemos, isso não existe. Então, é quem tem mais torcida que vai lá e coloca. O Breno ganha engajamento, evidentemente. O Alan dos Santos consegue reviver, renascer um pouco, porque vira e mexe ele fica um pouco escanteado, um pouco esquecido, porque está fora do país. Fora isso, não se chega a lugar nenhum.